seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman. Nós estamos no ar na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você, espectador, vem com a gente pelas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, nas páginas do programa Gente que Fala. Curta as nossas páginas, ouça os nossos podcasts na sua plataforma preferida, acesse o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Queremos a sua participação, fazendo perguntas aos nossos convidados pelo WhatsApp, pode mandar suas mensagens, 97335-0038. De novo, 97335-0038. E mensagens também pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje, terça-feira, vamos receber aqui no programa Gente que Fala a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. Seja bem-vinda, deputada, ao programa. Deputada Amari. Seu microfone está fechado, deputada. Vamos lá. Deputada Amari. Vamos seguindo aqui. Agora sim, deputada, pode falar. Agora tá? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala, deputada Maria Lúcia. Tá. Boa tarde, Mauro. Quero cumprimentar também a vereadora Soninha, o vereador Eliseu, e um abraço especial à querida Zenilda. E a todos que estão nos ouvindo e vendo nesse momento. Muito bem. Seguindo aqui com os nossos convidados de hoje, a vereadora Soninha Francini, do Cidadania. Seja bem-vinda, Soninha. Microfone fechado. Olá. Sim. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. Não sei se vocês estão ouvindo o cachorro latindo ao fundo, imagino que sim. Sim. Acabaram de tocar a campainha com uma entrega. Eu vou desaparecer por 20 segundos, mais ou menos, para pegar a entrega e eu volto aqui para o programa. Não tem problema, bota o cachorro para participar. Enquanto isso, eu sigo aqui com as apresentações, também com o vereador paulistano Eliseu Gabriel, do PSB. Seja bem-vindo, vereador Eliseu. Olha, é um prazer estar aqui mais uma vez no programa Gente que Fala, que tem uma longa tradição. Sim. Eu participei de muitos desde o começo e sempre muito feliz com o trabalho do Fausto Camunha, do seu e de tantas pessoas que participam e participaram desse programa. É um prazer falar com vocês nesse momento de grave situação que nós estamos vivendo. Muito obrigado pela presença. Eu queria saudar a Maria Lúcia Amari, tudo bem, Maria Lúcia, nossa deputada, a Soninha também, que eu esqueci de falar. Sim. Muito obrigado pela presença. Lembrando que estamos transmitindo a partir de uma sala de videoconferência, não estamos nos estúdios da Rádio Trianon, como de praxe, em razão da necessidade do isolamento social preconizado pela Organização Mundial da Saúde e que estamos seguindo aqui conforme as orientações do Ministério da Saúde do Brasil. Minha gente, vamos ao nosso primeiro tema. Mesmo com grande subnotificação, a curva da pandemia do novo coronavírus no Brasil não para de crescer. São 109 mil pessoas infectadas, 7.391 mortes. Com a aceleração da doença, algumas cidades já enfrentam o dilema de ter que escolher quem vai para a UTI. Para auxiliar os profissionais, associações médicas lançaram o protocolo de alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia por Covid-19, com uma tabela de critérios para a tomada de decisão. Elas seguem basicamente 3 critérios: gravidade, grau de sobrevida e capacidade do paciente. Deputada Maria Lúcia Amari, antes da gente entrar nesse tema especificamente, a senhora está em Sorocaba, mora em Sorocaba. Qual que é o panorama aí da Covid-19 para a gente entender um pouquinho aí a localidade, por favor? O problema aqui na nossa cidade está extremamente grave por conta da falta de isolamento social da população. As pessoas não aderiram na necessidade que precisava, nós estamos em torno de 50%, e isso é extremamente grave, isso nos preocupa. Enquanto cuidamos da nossa região aqui, nós temos 159 casos confirmados, nós temos 121 casos que ainda aguardam o resultado, mas já temos 23 óbitos confirmados. A situação está bastante preocupante. A população ainda não se conscientizou da necessidade desse isolamento social. Eu estou em isolamento social, acompanhando tudo e ajudando junto ao governo do estado para que a nossa região tenha os recursos necessários.
trabalhando intensamente o dia inteiro, conversando, articulando com a nossa região aqui, que compõe 27 cidades, né, a região metropolitana de Sorocaba, mas o nosso hospital de campanha ainda não está pronto, o que também nos preocupa, porque diante dessa falta de isolamento social da população, a tendência é agravar. E essa situação é uma situação que pode chegar à beira da calamidade e nós estamos bastante preocupados. Eu tenho feito o tempo todo na rede social, tentando fazer com que as pessoas entendam a gravidade. Nós não estamos preparados ainda na nossa cidade, na nossa região, para os casos que puderem ser aumentados. Então, também temos a preocupação de que, se o Estado não conseguir atender a demanda, poderá também se socorrer de algumas cidades das regiões. Então, a falta de conscientização continua sendo um grave problema, porque não vai ter, se as coisas se agravarem, nós não vamos ter leitos suficientes, nós não vamos ter respiradores suficientes, e agora respeitar a determinação do governador Dória, né, no sentido de que as pessoas se utilizem de máscaras, né? Então, nós percebemos que as pessoas continuem nos supermercados com as famílias inteiras, continuam inteiras, frequentando lugares públicos, como se parece que está longe das pessoas, elas não perceberam que está mais próximo do que a gente possa imaginar. Vereador Eliseu Gabriel, e aquele dilema, né, da escolha de quem vai para a UTI, e aí o nosso tema, esse documento, o protocolo de alocação de recursos em esgotamento durante a pandemia por Covid-19. Esse documento diz que o princípio mais sólido é o de priorização de pacientes com melhores chances de benefício e com maiores expectativas de sobrevida. Sua avaliação, vereador? Nós estamos chegando a isso, mas nós não precisávamos ter chegado a isso, né? O que acontece é que os governadores e a maioria dos prefeitos têm consciência das cidades grandes ou médias, mas, infelizmente, o governo federal tem feito uma grande confusão no país e colocando em dúvida a necessidade do isolamento. Quer dizer, a medida dele o tempo inteiro em combate, pensando em eleição, pensando em ditadura, pensando em se vingar não sei de quem, eles ficam o tempo inteiro causando confusão. Quer dizer, a gente fica aqui. Eu tenho um amigo, eu tenho um empreendedor, um empresário, e o presidente joga o empresário contra o governador. Eu não sou do partido do Dória, mas joga contra o Dória porque o Dória quer fechar o comércio. Dá a impressão que é o governador que quer fechar porque ele quer se beneficiar, não sei do quê, quer quebrar a economia para depois ganhar a eleição de presidente em 22. Essa é a história que o Jair Bolsonaro está contando. Isso no Brasil inteiro, quer dizer, ele causa um caos absurdo, cria crises políticas o tempo inteiro, ontem, antes de ontem, todo dia inventa uma história, agora quer fazer ditadura. Quer dizer, é completamente destrambelhado, quer dizer, é uma coisa impressionante. Isso prejudica profundamente a unidade do país contra a pandemia. Os países que estão saindo da pandemia, tiveram unidade, tiveram isolamento social como uma coisa fundamental e ganharam, estão ganhando, não é que ganharam, mas estão se livrando do isolamento total. Mas tem um outro dado, só para me dar mais uma licença. Sim. Existe essa provocação do tempo inteiro do presidente da República. E, de outro lado, se você precisa do isolamento social, você precisa dar condições que as pessoas fiquem em isolamento social. As pessoas precisam ter recursos para ficar em isolamento social. Uma pessoa, por exemplo, um trabalhador autônomo ou informal, mesmo as pequenas empresas, precisam de ajuda do governo. O governo, nessa hora, tem que pegar o dinheiro público e colocar na economia, colocar nas pessoas rapidamente. É isso que tem que ser feito, isso que o mundo inteiro está fazendo. Aqui não, aqui é um caos. Primeiro, disseram que ia dar R$200 para cada um, 200. Aí o Congresso conseguiu votar 600. E esses 600 não chegam. As pessoas ficam em filas quilométricas. Porque o meu CPF não está válido. Quer dizer, então, nessa hora, vai discutir. Eu vi um caso de um senhor que ficou 17 horas numa fila para revalidar o CPF. Isso é um crime. Quer dizer, então, essa confusão causada pelo governo federal, que não quer dar o dinheiro, que precisa dar, e que fica dizendo que não é para ter isolamento, esse é o caos que o Brasil tem nesse momento.
Vereadora Soninha, esse dilema dos profissionais, né, de ter que escolher quem vai para a UTI, e aí vem esse protocolo de alocação de recursos, a sua avaliação sobre a que ponto chegamos, né? É o ponto em que a gente preferia não falar sobre isso, mas a gente precisa se precaver dessa maneira. Um tempo atrás, compartilharam no WhatsApp uma entrevista coletiva do prefeito Bruno Covas, um pronunciamento do prefeito, que ele falava sobre todas as providências que vinham sendo tomadas em relação ao sepultamento, contratações extras, de esquifes, de sacos mortuários, de caminhões para o transporte de corpos, de caminhões frigoríficos para a preservação dos corpos. Quer dizer, é um assunto super desagradável. Não é o tipo de anúncio que um governante gosta de fazer. Olha, já estamos providenciando enterro para muito mais gente do que normalmente a gente faria. E virou até motivo de piada, né? Piadas a essa altura do campeonato são sempre um pouco enviesadas, assim, mas o pessoal falava assim, eu ouvi um pronunciamento do prefeito Bruno Covas e agora eu estou tranquilo. E aí vinha esse anúncio dele, né, em relação ao serviço funerário. Então, a gente está falando de coisas desagradáveis, mas a gente precisa se precaver em relação a isso. E os médicos precisam estar protegidos em todos os sentidos, emocional, inclusive, no sentido de saúde mental, inclusive, na hora que eles tiverem de fazer a escolha das mais dolorosas. Eu tenho um leito de UTI e eu tenho 3 pessoas que são candidatas a esse leito de UTI. Eu tenho 3 pessoas que são elegíveis para um leito de tratamento intensivo com respirador. Esse médico não pode ter sozinho o peso, o fardo, a dor de ter de tomar essa decisão. Então, assim como a gente não quer falar de enterro, a gente não quer falar de novos esquifes, a gente também não quer falar de deixar alguém de fora de um leito de UTI quando aquela pessoa precisa do leito da UTI. Mas a gente é obrigado a falar. A gente é obrigado a falar porque as pessoas, os profissionais de saúde, podem ter de se deparar com essa situação. São valores finitos. Quantos leitos de atenção, de tratamento intensivo existem? 20, 30, 40? Pronto, tenho todos ocupados e tenho 10 pessoas aguardando uma vaga numa UTI. Não pode ficar a cargo da cabeça do médico. Não pode ficar a cargo do feeling do médico. É cruel, inclusive, isso. É menos cruel que haja um protocolo tão objetivo quanto possível. É dolorosamente objetivo, mas assim, se uma pessoa já tem uma série de comorbidades e que é mais provável que mesmo tendo acesso ao leito da UTI, ela não consiga se recuperar, então a prioridade passa a ser aquela pessoa, e aí não é só uma questão de mais jovem ou mais velho, é aquela pessoa que no conjunto de condições, e por isso se faz um protocolo, uma lista, é algo mais complexo do que uma fila, simplesmente. Então, quais dessas pessoas aqui têm maiores chances de sobrevivência se tiverem acesso ao leito de UTI, enquanto essas outras pessoas, mesmo com o leito de UTI, as chances de sobrevivência dela são muito pequenas. E se a gente pensar bem, o sistema de saúde lida com isso o tempo todo. Só não é trivial, só não é uma coisa para a gente reagir e falar assim, e daí, você quer o quê? Quer que eu faça milagre? Não, não é nada trivial. É muito dolorido, é muito pesado. Mas a gente faz isso o tempo todo, por exemplo, em relação à fila de transplante. Você também tem uma ordenação nem sempre cronológica. Para alguns casos vale a fila cronológica, para outros casos vale outros tipos de critério. Então, é muito dolorido lidar com isso. A última das reações que a gente pode ter é e daí, quer que eu faça o quê? Milagre? Isso não, jamais. Deputada Maria Lúcia Amari, aí em Sorocaba, qual que é a situação da fila da UTI para a Covid-19? Não, no momento, a demanda está sendo atendida, está sob controle. É que nós não temos ainda o resultado desses últimos dias, com essa tal flexibilização que as pessoas resolveram fazer, houve uma certa flexibilização pelo executivo da cidade e muitas pessoas começaram a abrir alguns como cabeleireiro, salão de cabeleireiro, algumas espécies de comércio
começaram a ser permitidos. Aí o Ministério Público impediu essa flexibilização. Então, nesse período em que foi flexibilizado, nós não sabemos o tamanho do problema, né? O tamanho da contaminação. Por hora, está sob controle, mas eu já estou me antecipando, conversando com São Paulo, para que venham mais respiradores, acelere aqui o hospital de campanha, que ainda não está pronto, não está com a equipe preparada para o atendimento, porque são vidas, né? A gente fica, nós que somos, eu estou vendo a vereadora Soninha, o vereador Eliseu, nós ficamos nos sentindo cúmplice desse drama, né? Conjuntamente com o pessoal da saúde, nós nos sentimos muitas vezes impotentes. Nós queremos ajudar as pessoas, nós queremos impedir mortes. O governador Dória, que interesse teria ele em derrubar o maior estado da federação? O que ele está querendo é salvar vidas. A economia, a gente entende a dificuldade, acho que o governo federal e estadual está criando um mecanismo para ajudar a questão da economia, da sobrevivência das pessoas com ações sociais, mas vida não tem retorno. A economia, nós temos que trabalhar redobrado, mas, com certeza, o povo está se ajudando da maneira que pode. Agora, as vidas que se perdem não tem retorno. E o sofrimento pelo qual elas passam. Então, a angústia nossa, como parlamentares, o que mais nós podemos fazer para conscientizar? E enquanto se discute, eu acho que, nesse momento, os governantes tinham que ter, nesse momento, preocupados com o diálogo, se articular com os estados, o presidente deveria estar se articulando com os estados da federação, conversando com os governadores, para ver o que nós podemos fazer nesse momento. As eleições é daqui a algum tempo, não é momento de discutir a questão de espaço político. Agora é questão de cuidar da vida dos brasileiros, da vida dos paulistas. E São Paulo está nas mãos do governador, que está tendo essa preocupação. Ele quer que o Estado cresça, não tenho a menor dúvida, né? Agora, nesse momento, ele está pensando nisso. O que nós precisamos é que todos os prefeitos, os vereadores, nós, deputados, nós possamos fazer a nossa parte. A nossa parte qual que é? Fazer essa articulação num clima de paz, porque nós já estamos com muitos problemas, muito sofrimento, e está chegando perto de nós. É momento que nós temos tranquilidade dos governantes conversarem, se articularem, deixar as coisas pequenas de lado. A fogueira das vaidades não funciona no momento dramático pelo qual nós estamos passando. Nós somos brasileiros, nós queremos que o nosso país dê certo. Então, vamos pensar com calma e fazer a nossa parte. Olha, pessoal, o governo do estado liberou mais de 2.100.000 reais em emendas parlamentares para o combate à Covid-19 na região de Sorocaba. Estão sendo direcionados 410 mil reais para a Santa Casa de Sorocaba e outros 200 mil reais para o Hospital Santa Lucinda para o custeio e aquisição de equipamentos. Além disso, outras 15 cidades da região receberão recursos para despesas e aquisição de uma ambulância para amparar o enfrentamento à pandemia. Eu estou diante aqui da nossa discussão, da nossa sala, estou entendendo aqui que eu estou diante de uma casa de leis. Eu estou com uma deputada, estou com um vereador paulistano, uma vereadora paulistana. Eu queria saber dos senhores, começando pela deputada, que é da região de Sorocaba, e esse dinheiro vai para lá, como é que está sendo trabalhada a questão da transparência do envio de recursos? Quais são as atribuições dos parlamentares, tanto na Assembleia Legislativa, a senhora, e os demais na Câmara Municipal, para que a sociedade fique tranquila que vocês, os senhores, estão trabalhando bem pela proteção do dinheiro público? Na verdade, na Assembleia Legislativa, nós votamos a semana passada um projeto extremamente importante, foi a primeira Assembleia do país a tomar essa medida necessária, oportuna, porque criticam muito os políticos, mas nós somos os primeiros nós não vemos a maioria das carreiras não estão se pronunciando nesse momento, mas São Paulo deu um exemplo na Assembleia Legislativa e quero cumprimentar também a Câmara Municipal de São Paulo, que também agiu dessa forma. Nós reduzimos os nossos salários em 30%, o salário dos funcionários, dos assessores de carreira, os cargos em comissão, não dos servidores públicos, mas dos cargos em comissão, 20% escalonados, e também cortamos em 40% as despesas das verbas de gabinete. Essa verba, no montante de 320 milhões, está indo para o governo para que ele possa investir na questão dessa pandemia. Nós temos que
tem um grupo da Assembleia Legislativa que foi criado para fiscalizar e discutir a questão desse repasse do emprego. Particularmente, nós estamos muito preocupados porque a insalubridade dos funcionários da rede pública de saúde, ela está sendo duramente atingida. Então, é o momento de nós nos preocuparmos para esse segmento da sociedade que está correndo o risco da própria vida para poder salvar outras vidas. Então, a nossa parte nós fizemos, né? A Câmara de São Paulo também, e nós estamos, nesse momento, preocupados em que esses valores, com as nossas emendas também, que nós tínhamos, as emendas nossas impositivas, transferimos também para a rede de saúde, para que ele possa ser investida. Então, nós estamos cumprindo a nossa parte. Eu espero que outras câmaras municipais, como a de São Paulo, outras assembleias, como a de São Paulo, também ajam dessa forma, para mostrar que a péssima imagem que ficou na política como um todo, mas que nós estamos fazendo a nossa parte, dando exemplo com essa ação pioneira dentro do nosso país. Vereador Eliseu. Sim. O trabalho da Câmara Municipal, se não me engano, foram 38 milhões de reais do Fundo de Despesas, não é isso? Despesa, Não, nós cortamos os salários nossos em 30% também. Sim. Cortamos o custeio dos gabinetes também em 30%. Repassamos um fundo especial de despesas, um fundo especial da Câmara de 38 milhões, passamos para lá e também fizemos também uma lei que fez com que o Tribunal de Contas também repassasse esse fundo de despesas para lá. Mas acho que o mais interessante que nós fizemos, que eu acho que precisava ser feito para resolver o problema do país, já explico por quê, foi nós tirarmos o dinheiro como existe uma ameaça de até de uma queda de arrecadação e a necessidade de ter dinheiro na boca do caixa com urgência, nós fizemos uma lei que fez com que o dinheiro dos fundos, né, como fundo de meio ambiente, fundo de esporte, todos esses fundos fossem juntados e integrados para o Tesouro da Prefeitura. Isso aí deu 1 bilhão e 500 milhões, além desses cortes que nós fizemos. Então, esse dinheiro está lá na boca do caixa. Essa ideia de tirar o dinheiro dos fundos seria uma forma de resolver o problema do Brasil. O governo federal está fazendo hora para destinar 60 bilhões para os estados. Esses fundos nacionais, você vê a cidade de São Paulo, o dinheiro vai todo mesmo para o governo federal. Vai tudo para o governo federal, o dinheiro dos impostos. A imensa maioria. Esse é o nosso sistema tributário. O governo federal tem fundos que somados dão 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ou seja, se eles pegarem 1/3 do que ele tem nesses fundos, seriam em torno de 400 bilhões. Eles poderiam pegar 1/3 desses fundos, fazer uma lei no Congresso e colocar na boca do governo, resolveria o problema da nossa pandemia. As pessoas iam ficar em casa, muitas empresas não iam quebrar e a gente podia realmente vencer essa pandemia com muito mais facilidade e muito menos martírio, como está sendo feito. Então, a Câmara Municipal está presente, existem iniciativas importantes, mesmo da coisa assistencial, cestas básicas, todas essas coisas estão sendo feitas. Vereadora Soninha, a transparência em relação ao repasse desses recursos para as entidades que estão cuidando que estão atuando no combate à Covid-19. Eu sou obcecada por esse tema, o tema da transparência com clareza e da aplicação de recursos orçamentários. Sabe que muitas informações já são públicas, já estão disponíveis, mas as pessoas não conseguem chegar até elas, nem sabem que essas informações existem, não sabem em que lugar elas estão, e quando chegam até elas têm dificuldade de compreender, porque é tudo numa linguagem meio cifrada. Então, eu gosto de acompanhar, tanto a partir dessas informações que já são públicas e estão disponíveis para qualquer pessoa. Então, quem entrar, por exemplo, na página da Prefeitura na internet e selecionar lá transparência, vai encontrar os dados da execução orçamentária. O que é execução orçamentária? É como o dinheiro está realmente sendo gasto. Uma coisa é a previsão orçamentária, é aquilo que a gente faz por meio de lei.
e depois vem a execução orçamentária, que é o gasto em si. Isso está disponível diariamente nessa página da transparência da prefeitura. Então, eu gosto de ir lá e descobrir o que é que não está claro, embora esteja publicado e transparente, porque o que acontece? Às vezes, as despesas, elas são classificadas em grupos muito abrangentes. Então, por exemplo, você tem um grupo de despesas lá chamado Proteção Especial à População em Situação de Rua, que inclui uma infinidade de coisas. Então, nessa hora, ou a gente elabora requerimentos, e a Comissão de Finanças se reúne toda quarta-feira, e a gente vem fazendo inúmeros requerimentos, pedindo para as secretarias que detalhem aquelas despesas. A gente também acompanha as publicações no Diário Oficial. Hoje saiu um edital de chamamento para vagas de hotéis para idosos em situação de rua. Isso foi a partir também de uma demanda da sociedade civil, dos vereadores, entrou na lei que a gente aprovou lá semana passada. Então, a gente vai e analisa o texto do edital. Depois a gente vê como é que foi o contrato propriamente dito, o desembolso desse recurso. Então, são 3 maneiras, em resumo. Usando o que já é público, já está no site da prefeitura, mas precisa de um certo mapa para chegar ali, as pessoas não têm tanta facilidade assim de chegar. Requerimentos feitos diretamente ao Poder Executivo para que ele nos informe, e também boletins produzidos pela consultoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que é espetacular, e eles fazem também essas pesquisas, aplicam esses filtros, e também o quadro técnico do Tribunal de Contas. Além, é lógico, de ir a campo, né? Tem alguns lugares que nem é recomendada a nossa presença, a gente vai atrapalhar os trabalhos, onde precisa haver toda uma proteção, mas em muitas condições, em muitas situações, é possível sim a gente ir a campo verificar se aquele serviço está sendo prestado conforme o que foi contratado, o que foi pago, o que foi solicitado no edital. Você acompanha o programa Gente que Fala na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Também está com a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Seguindo aqui com mais um tema para a nossa análise no programa Gente que Fala, que é o seguinte: a Câmara Municipal de São Paulo aprovou no último dia 15, em primeira discussão, o projeto de lei número 248 de 2020 do Tribunal de Contas do município. Essa matéria transfere recursos para as secretarias municipais de saúde e assistência social para combate à Covid-19. O volume a ser transferido para as pastas é de mais de 10 milhões de reais e deve, entre outras ações, oferecer condições básicas de saúde nas ruas do entorno da região conhecida como Cracolândia. Vereadora Soninha Francini, com base até na sua experiência de uma passagem na Secretaria de Assistência Social, como é que deve ser esse olhar nas ruas do entorno da região conhecida como a Cracolândia? A gente tem que fazer jus, tem que ser responsável em relação à complexidade do problema, ou seja, não achar que as soluções são simples. Assim, é só você fazer isso que o resultado será aquele. Um dos conflitos que a gente tem tido ultimamente em relação à Cracolândia é que algumas pessoas creem que, para o bem daqueles próprios frequentadores da Cracolândia, para o bem dos usuários, você tem de retirar os serviços públicos de lá, porque essas pessoas vão sair de lá para buscar atendimento em outros lugares. Isso parece fazer sentido, mas não condiz com a realidade. As pessoas ali da Cracolândia, as pessoas de Macena de Uso, elas estão tão afetadas pelo uso compulsivo, pela dependência do crack, pela desumanização a que elas se submetem diariamente, que não é a presença de um serviço público que as mantém na Cracolândia, e, portanto, tirar o serviço público de lá não vai fazer com que elas simplesmente levantem e andem em busca de um serviço público. As pessoas, às vezes, sob efeito de crack, fumam 20, 30 pedras de crack, elas ficam 3 dias sem dormir. Então, imagina se elas têm essa estrutura psíquica e física para falar assim, não, agora aqui não tem mais tanque para lavar roupa, vou lá daqui a 2 quilômetros de distância buscar um tanque para lavar roupa. Então, a minha visão, são 2 visões antagônicas aí da Cracolândia, não é o bem contra o mal, mas tem gente que realmente acha que, para o benefício de todos os envolvidos, você precisa afastar um pouco o Estado, a presença dos serviços de saúde e assistência social dali, para desfazer aquela aglomeração, porque a Cracolândia é
além de tudo, uma aglomeração. Com tudo que ela já oferece de risco, de sofrimento, vulnerabilidade, no cenário de pandemia, aquela aglomeração realmente é uma ameaça. Então, alguns defendem, tem que desaglomerar. E aí você vê, por exemplo, a polícia militar, às vezes, dificultando ou impedindo o serviço de refeições ali, de marmitex. Então, é uma visão. Eu não concordo com essa visão. Eu acho que a presença do Estado oferecendo acolhimento imediato, oferecendo condições mínimas de dignidade para tomar um banho, para lavar as mãos e o rosto, para fazer uma refeição em condições adequadas, para fazer um curativo. Eu acho que isso é o que traz as pessoas para o desejo, inclusive, de sair dessa vida, de sair daquela condição tão degradante, tão desumana como é a da Cracolândia. Então, dentro do governo mesmo tem essa divisão, porque um dia tem lá um caminhão da Sabesp para servir, disponibilizar água potável para essas pessoas, que é um fator de saúde fundamental. Então, a Sabesp vai um dia com o caminhão-pipa, no outro dia não tem o caminhão-pipa e impede a distribuição de refeições. Então, também não tem uma linha clara, sabe? Não tem uma ação super coordenada entre todos os órgãos públicos envolvidos, de modo que se estabeleça claramente uma linha de ação. Então, a minha linha de ação seria atenção humanitária para as pessoas ali mesmo no território, com uma retaguarda, sim, para que as pessoas, depois de uma primeira atenção, de um primeiro atendimento, querendo sair de lá, tenham para onde ir. Sim. Deputada Maria Lúcia Amari, de acordo com a vereadora Soninha, e a senhora coordena, entre as diversas frentes parlamentares existentes na Assembleia Legislativa, uma que trata do combate às doenças sexualmente transmissíveis, HIV, enfim, e é um problema também sério esse na Cracolândia, né? Juntando essa experiência dessa coordenação da frente parlamentar com a necessidade que a Cracolândia tem hoje. O que a senhora tem de avaliação? Na verdade, eu presido essa frente já há alguns anos, então eu estou no meu 5º mandato, desde acho que do 3º mandato que eu venho. Na verdade, essa frente, na época que teve início no meu período que eu estava lá, com o deputado Bruno Covas, que depois se elegeu para outras atividades como deputado federal e como prefeito, e eu assumi essa frente. Nós temos debatido bastante, temos feito audiências públicas, reuniões com o Ministério, representante do Ministério da Saúde, com a Secretaria de Saúde de São Paulo, temos conversado com as ONGs que fazem um trabalho muito importante, e nesses debates nós temos encontrado os problemas que estão incrustados nessa situação e temos procurado tentar resolvê-los juntamente com a secretaria. São problemas pontuais, às vezes de falta de atendimento, falta de medicamento, falta de condições de transporte público, porque são pessoas que não têm condições, não têm recursos, às vezes, para usar o meio de transporte para ir no local do atendimento, atendimentos que foram tirados, que davam uma condição de qualidade de vida melhor, que foram tirados desse segmento triste da sociedade, que precisa desse tratamento, a medicação que muitas vezes não tem o suficiente para atendimento dessa população. Então, nós temos lutado muito para que eles possam ter o contato. Agora, nós sabemos também que estão faltando mais campanhas educativas, tem aumentado, sim, o índice, a falta de cuidados, e não é nas populações também, como se falava, dos mais idosos, que começaram a ter uma atividade sexual mais intensa, não, nos jovens mesmos, que eles acham que, como tem a pílula que toma depois, ou uma medicação que toma depois, eles eu vou transar sem cuidado, não vou me utilizar da camisinha, depois eu vou lá, tomo essa medicação, e aí fica tudo certo. Quer dizer, então nós estamos precisando de campanhas educativas que comecem desde as escolas, para que nós possamos preparar essas crianças, esses jovens, para eles saberem os cuidados que eles têm que ter e do que eles têm que evitar. Então, nós percebemos que a população jovem está totalmente descuidada dessa situação, até porque, com o uso de drogas e o uso das bebidas, o que acontece? Eles relaxam os cuidados, né? E nós aí tem outros fatores que decorrentes disso. A gravidez precoce, a gravidez indesejada. Então, tem uma série de situações e nós temos um cuidado muito grande com essa frente de trabalhar bastante para que eles tenham um braço parlamentar para que faça essa ponte entre eles,
e as necessidades deles e o governo do Estado de São Paulo. Isso tem sido feito a nossa atenção, o nosso contato com eles e a luta junto com eles para que eles tenham uma voz e vez dentro da Assembleia Legislativa, para que eles não se sintam isolados, já com todo o preconceito que eles sofrem da sociedade. Vereador Eliseu Gabriel, recentemente eu li numa reportagem na Folha de São Paulo sobre um trabalho das ONGs que estão atuando ali na região da Cracolândia. Tinha uma citação ali de um morador da Cracolândia dizendo que quem vive de cachimbo, quem vive de pinga e cachimbo está imune a essas coisas. Enfim, ele se referia à possibilidade de estar imune ao Covid-19, né, à Covid-19. Como é que a senhora avalia o nível de consciência em relação ao que está acontecendo lá na Cracolândia? Olha, é lamentável, né? Tem muita gente que acha isso mesmo, né? Então, na hora que você tem também um sentimento de impotência, que eu acho que muitas da população está sentindo, eles procuram uma saída mágica, né? Quer dizer, uma saída mágica. Então, é muito comum as pessoas que estão em situação mais de vulnerabilidade, não, comigo não vai acontecer nada, Deus vai me proteger, eu vou para a rua, né? Então é um pouco isso que tem acontecido muito, né? E volto a dizer, o exemplo vem de cima, né? Quer dizer, é a mesma coisa, por exemplo, que o nosso presidente Jair Bolsonaro dizer que a cloroclina, hidrocloroquina, é isso mesmo? Já vai resolver, não tem problema. Mandei fabricar, o Exército fabricar não sei quantas milhões de doses de cloroquina, que aí vai estar tudo resolvido. Quer dizer, o cara sempre uma saída mágica, né? O cara que não tem o diálogo, que não se presta a conversar, que, enfim, isso acaba chegando no momento com essa gravidade. A gente precisava que chegasse às pessoas a notícia certa. Olha, é perigoso. Você tem que tomar cuidado, a solução é um remédio que ainda não existe. Então, são coisas que têm que ser feitas e tirar essa ideia da magia, né? Que da magia é o sentimento da impotência. Então, eu acho que a Soninha quer falar uma coisa, né? Se levantou a mão, Soninha? Quero, estou aqui então, aflita. Vamos lá. É que, infelizmente, a ignorância, o desconhecimento são como vírus, né? Eles também não escolhem classe social, idade. É verdade, é verdade. O pessoal que vive na rua, os usuários de drogas, eles se acham imunes, né? Porque eles já sobrevivem a tantas coisas absurdas, eles já sobrevivem à falta de comida ou comida estragada, que eles realmente acham que esse negócio não vai... Eles tomam banho no lodo, né? Que nem disse o presidente, e não acontece nada, exatamente. Né? E aí você tem o presidente da República dizendo a mesma coisa, ou porque, no caso, ele é atleta, ele tem uma boa condição física, se ele pegar, não acontece nada com ele, sendo que o vírus não faz a menor distinção. Claro que existem condições pré-existentes que tornam a pessoa mais suscetível ao ataque do vírus, ou elas têm mais dificuldade de reagir ao vírus. Mas isso não tem nada a ver com a condição atlética da pessoa, ou quando o presidente diz as pessoas nadam no esgoto, o brasileiro nada no esgoto e não acontece nada. Aí a pergunta é, não acontece nada? A quantidade de doenças, a quantidade de despesas que a gente tem por causa de doenças. A despesa do SUS é brutal. Doenças evitáveis por conta de falta de saneamento básico. Então, se um presidente da República diz a gente nada no esgoto e não acontece nada, se ele diz eu sou atleta e não pega nada em mim, o que a gente vai esperar de uma pessoa que vive na rua, a não ser dizer também, não, eu não pego esse negócio. E o mais impressionante, que não é só, você citou, não é só as pessoas que vivem na rua, são pessoas de classe média, pessoas até estudadas, que acreditam na magia, né? E acreditam nessas bobagens. Então, esse é o vírus da ignorância, que vem lá do governo federal, é o vírus da ignorância que faz com que a gente esteja nessa situação, uma situação gravíssima, né, de uma pandemia meio sem controle. A gente não sabe quando vai chegar esse pico, porque as subnotificações aqui no Brasil é brutal. Você veja, por exemplo, em Manaus, centenas e centenas de corpos sendo enterrados todo dia, e você vai lá, quantos morreram de Covid? 30, 40, que história é essa? Né? É muito mais gente no Brasil morrendo de Covid. Né? Se você fosse 3 ou 4 vezes mais, se fala em 7 mil, deve estar em 20, né? No mínimo.
Então, a gente tem um risco de uma pandemia sem controle por uma irresponsabilidade das autoridades. Porque, por exemplo, eu não sou tão importante, nós somos um deputado, 2 vereadores de São Paulo, temos uma certa responsabilidade. Se eu saio na rua sem máscara, muita gente vai notar. Eu tenho que dar o exemplo, tá certo? Mesma coisa o Mauro, como ele é um jornalista, ele está lá, ele tem que dar o exemplo. Esse exemplo conta para as pessoas, né? Se, por exemplo, está acontecendo uma coisa assim, eu vi o Eliseu, estava lá jogando bola na praça, ou a Soninha comendo sanduíche não sei aonde, sem máscara. Isso é um exemplo, a Lúcia, a Mari. Quer dizer, então, imagine um presidente da República que não representa. Quer dizer, é um mau exemplo que ele dá para o país. Então, ele é responsável, eu vou dizer uma coisa, ele é um genocida, na minha opinião. Ele é responsável por centenas de mortes que ainda vão ocorrer. Você pode ter certeza disso. Quer dizer, a cada atitude se você tivesse um jeito de medir, cada dia que ele vai lá na frente atacar a democracia sem máscara, abraçar todo mundo, você pode, 10 mil pessoas a mais que vão morrer. São pessoas que estão seguindo aquele exemplo. Então, a gente tem que lamentar profundamente a atitude dessa autoridade que tanto mal tem feito para o país no momento de tanta crise. Vereador Eliseu Gabriel, nesse sentido aqui do bom exemplo, eu vou ler aqui agora uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. Olha, gente, desde o dia 4 de maio, desde ontem, né, segunda-feira, o uso de máscaras nos transportes públicos aqui da cidade de São Paulo é obrigatório. O coronavírus, como você sabe, é um problema sério e, com a pandemia, certas atitudes podem ajudar no combate à doença, claro, como o uso de máscaras pelas pessoas que tiverem que sair às ruas. As máscaras podem funcionar como uma barreira contra a propagação do vírus e são importantes principalmente em ambientes públicos, como supermercados, farmácias, ônibus, trem e também no metrô. Lembre-se que, após 3 horas de uso, as máscaras de tecido precisam ser deixadas de molho por 30 minutos em solução com água sanitária e, em seguida, lavadas com água e sabão neutro. Depois de secas, passadas com ferro quente. E é importante que você sempre guarde a sua máscara em um saquinho plástico exclusivo para isso. E as máscaras descartáveis devem ser depositadas no lixo imediatamente após o uso. Agora é todo mundo em casa para o bem de todo mundo. Essa mensagem é da Prefeitura de São Paulo. Mais um tema aqui para a nossa análise no programa Gente que Fala, 12h43. Você nos acompanha pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e Rádio Universal, AM 810 de Santos. Também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. A cidade de São Paulo realiza há 9 anos a Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e à Leitura, instituída por uma lei de autoria do vereador Eliseu Gabriel, com o objetivo de despertar, desenvolver e estimular a prática do estudo e da leitura em diferentes pontos da cidade. Este ano, no entanto, devido à pandemia, o evento teve que se reinventar, trazendo várias atividades por meio da internet. Como é que foi essa adaptação? Como é que está sendo essa adaptação, vereador Eliseu? Então, está sendo até bem interessante, porque nós criamos uma coisa chamada o Jovem Poeta. O Jovem Poeta. O Jovem Poeta. O Jovem Poeta é o seguinte, as pessoas entram no site www.jovempoeta.com.br, se cadastra e coloca a sua poesia lá. Então, as crianças de 7 a 15 anos, elas podem escrever uma poesia. E essa poesia, então, fica lá e elas estão sendo analisadas por alguns especialistas. As 50 poesias melhores vão fazer parte de um livro. Primeiro um livro eletrônico e depois um livro impresso. Então, isso é uma coisa muito bacana. Nós já fizemos isso, esse já tem 9 anos, esses eventos. E nos últimos 5 anos, nós editamos livros, né? Não só poesias, com textos, com contos, com crônicas de alunos. E é uma coisa maravilhosa. Depois a gente lança o livro, faz uma sessão solene na Câmara, é um envolvimento que as pessoas se emocionam, principalmente os pais das crianças, né? Que passam a ser autores de um livro. Então, esse ano tem o Jovem Poeta, né? A pessoa entra, quer dizer, uma coisa bacana é estimular as crianças a fazerem isso, né? Escrever uma poesia é muito fácil. Entrou lá no site, www.jovempoeta.com.br, se cadastra, põe a poesia e pumba. Aí a gente vai selecionar 50 melhores. Muito legal. E depois, na volta, se a gente conseguir voltar
nós vamos retomar as outras atividades, que são peças teatrais, são gincanas, debates, palestras de escritores, tem uma série de programações todo ano, e esse ano também estão previstas. Vereador Eliseu Gabriel, o senhor é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo. Eu quero me socorrer da sua experiência no passado, diante do telecurso, na TV Cultura, na Fundação Padre Anchieta, na Globo, na Fundação Roberto Marinho. Aquilo nada mais era do que um ensino à distância. E hoje nós estamos diante dessa realidade, numa situação completamente diferente, com tecnologias e tudo mais. O que dá para transportar daquele passado para esse momento? E agora diferente, porque aquilo tudo era pela TV, e hoje é tudo pela internet. Muitas pessoas não têm acesso. Como é que a gente destrincha isso? Olha, é o seguinte, o ensino à distância ele tem uma série tem sua validade, né? Antigamente era só TV, não tinha a interação. Hoje na internet você tem uma interatividade muito incrível, então ajuda muito a interatividade. Antes não havia essa interatividade, era como se fosse um vídeo, mas mesmo naquela época eu fiz muitas experiências com alunos, com até uma tese sobre aquilo na época, mas o que eu acho é o seguinte: o ensino à distância, por mais que ele seja bom, ele nunca substitui o presencial. Nós temos que ver que o contato humano, tem até um mistério do contato humano, né? Dessa proximidade, da solidariedade, do olho no olho, tudo isso é insubstituível. Quer dizer, o ensino à distância, ele resolve e ajuda como parte de um processo de educação, e não como o processo em si. A educação precisa do encontro, além das técnicas audiovisuais. Isso que nós precisamos entender. Sim, agora, pessoal, perguntas do público, do Gente que Fala. Deputada Maria Lúcia, o José Carlos está em Sorocaba, aí a sua cidade. Ele pergunta o seguinte: na sua opinião, qual é o legado que teremos como pessoas e também como civilização depois da pandemia? José Carlos de Sorocaba, deputado. Bom, José Carlos, né? Bom, primeiro agradecer pela pergunta. Eu acredito que todo esse isolamento social que nós estamos sofrendo já vem... nós precisamos relembrar que aquela velha história de que se construíram os estádios de futebol que estão aí abandonados e não se construíram hospitais, né? E pelo ralo da corrupção, uma série de verbas, de valores foram aí durante todos esses anos que não houve uma aplicação em setores importantes como a saúde, a educação, e hoje nós estamos nos ressentindo desse problema. Eu acho que deu uma acordada no povo brasileiro para que ele seja um povo mais fiscalizador, né? Um povo que começa a perceber, eu acredito que está tendo um amadurecimento do povo brasileiro no sentido de ficar sintonizado com a realidade do que aconteceu, do que está acontecendo, e eu acredito que nós teremos um povo mais sensível em algumas questões, mais amadurecido, mais alerta, mais atento e mais cuidadoso e mais preocupado com a coisa pública. Eu acredito que a parte positiva disso, cobrar mais dos governantes, cobrar mais responsabilidade de nós políticos, a população também tem que exercer melhor a sua cidadania, né? Cobrando, fiscalizando, participando e se cúmplice das coisas positivas, né? Porque só há corrupção quando tem o corruptor e o que é o corrupto. Para que haja isso, tem que existir duas partes. Então, não alimentar esse tipo de comportamento, né? E as empresas aumentarem a questão da sua responsabilidade social. Nós estamos percebendo que as empresas de porte precisavam ter mais compromisso com a responsabilidade social e também serem partícipes de uma melhora, de uma transformação social, que é feita pela política, mas que nós todos temos que trabalhar em harmonia nessa seção. Eu acredito que o pós-pandemia vai melhorar vai conscientizar melhor a população brasileira, e eu espero que eles possam ficar mais atentos, porque ultimamente nós temos escolhido o menos pior. Nós temos que começar a escolher o que é melhor para nós, o que é melhor, não o menos pior. E para isso nós temos que fazer uma séria reflexão nesse pós-pandemia, de tudo que nós passamos e o que nós podemos melhorar como brasileiros e como paulistas.
Vereadora Soninha Francini, o Paulo Vieira nos acompanha pelo Instagram e ele pergunta o seguinte, até porque antes de vereadora, a senhora é jornalista, né? Ele pergunta até que ponto as agressões verbais e físicas à imprensa podem ser toleradas e nada pode ser feito para evitá-las ou puni-las? Pergunta do Paulo Vieira, e ele certamente, vereadora, se refere aos acontecimentos agora no último domingo lá em Brasília, quando jornalistas foram agredidos durante aquelas manifestações antidemocráticas. Está fechado o seu microfone, vereadora. Obrigada. Vamos lá. Cabem punições diversas a pessoas que cometam atos de agressão. A agressão física em si tem uma previsão no Código Penal enquanto a isso, e você tentar proibir a atividade da imprensa, você tentar coibir a cobertura, também é um outro tipo de prática prevista em legislação. Então, sim, cabem penas em relação a isso. Mas, para aplicação de toda a pena, tem sempre um processo. Então, para você penalizar o indivíduo que cometeu a agressão, você tem que identificá-lo, tem que registrar a ocorrência, abrir o inquérito, e é possível que isso não chegue ao resultado que eu gostaria, por exemplo. Como evitar que isso aconteça? Bom, uma das maneiras é justamente a penalização acontecer, é não ficar por isso mesmo. Isso vale para qualquer tipo de prática criminosa ou infração administrativa. Então, digamos que a gente não pode contar com isso por inúmeras razões. O que pode evitar isso? É a educação, é a consciência, é que todas as pessoas tenham a noção introjetada de que isso não é justificável em hipótese alguma. E, infelizmente, a estupidez também ela pode pender mais para um lado ou para o outro, mas ela também não escolhe classe social, espectro político. Então, muita gente diz agora, né? Mas o jornalista tem que apanhar mesmo, porque ele está lá desestabilizando o governo Bolsonaro. Você queria o quê? Queria morar na Venezuela? Não, nem na Venezuela, nem o governo da Venezuela, nem o Bolsonaro, nem o governo do PT, nem o governo da China estão certos quando tolhem a liberdade de comunicação e de imprensa, quando incentivam, quando toleram ou quando se omitem em relação à agressão a profissionais da imprensa que estavam simplesmente fazendo o trabalho deles ali. Então, acho que uma boa posição da sociedade de modo geral, nesse sentido de criar educação e de evitar que isso aconteça, é ter claro que ninguém tem o direito de agredir a um profissional da imprensa porque não gosta do conteúdo, do veículo onde ele trabalha, porque acontece em manifestação de esquerda, o pessoal vai lá e vira o carro da Globo. Agora, em manifestação de direita, vão lá e tacam, e chutam o fotógrafo do Estadão. Em nenhuma hipótese isso é aceitável. Então, eu espero que as pessoas de direita hoje, que são corretas e decentes, critiquem esse tipo de agressão. Tanto quanto eu espero que as pessoas da esquerda também não aceitem a agressão a jornalistas só porque aquele veículo é de direita. Então, a gente não pode tolerar, simplesmente. Tem que dizer que isso não se faz. E agressão não é necessariamente agressão por parte de populares, né? Não é necessariamente física. A gente teve esse exemplo recente do repórter da Globo, Renato Peters, que chegou lá uma senhora e tirou o microfone da mão dele e deu o recado dela. Isso é impedir o trabalho do profissional. Também é um crime. Não é isso, vereador? Tem muitas formas de agressão. E aí, de novo, né, como o Eliseu vem dizendo aqui o programa todo, se o presidente da República faz comentários absolutamente desrespeitosos em relação aos repórteres, diz de uma repórter, ela queria dar o furo, fala de um outro repórter, ela pergunta lá para sua mãe, fala para outra, você tem uma cara de homossexual terrível, vê se isso é conduta. Então, a agressão física é o fim do mundo. Mas, além da agressão física, existem várias outras formas de agressão que a gente tem de condenar e sem que isso seja tratado como só é o inimigo que está falando. Como agora o governo é de direita, o pessoal da esquerda não se conforma. Não, o pessoal que é neoliberal, conservador de direita, também pode se indignar com esse tipo de tratamento cretino dado a um profissional de imprensa ou qualquer outro.
Sim. Vereador Eliseu Gabriel, pergunta aqui do Ângelo, ele mora na região ali da Praça Roosevelt, ele faz duas perguntas numa só. É mais difícil para os agentes culturais sobreviverem nesse momento, sobreviverem à pandemia ou ao governo federal? Aí ele pergunta, a cidade de São Paulo tem algum plano para socorrer teatros, cinemas e etc.? Então, são duas perguntas numa só. Olha, nós aprovamos um projeto de lei que também estabelece um programa de apoio da Secretaria da Cultura. A Secretaria da Cultura, então, está disponibilizando algumas atividades para socorrer os artistas, né? Isso faz parte do programa, de um projeto de lei que nós votamos a semana passada, que, entre outras coisas, está essa questão de apoio especial à Secretaria da Cultura. É claro que é uma coisa que não dá para se comparar com se a gente tivesse no dia a dia adequado, né? Eu acho assim que a classe artística, a atividade cultural tem que sobreviver, né? Esse governo vai passar, esse governo que é um obscurantista, um governo que é do atraso, da ignorância, da violência, enfim, que não respeita o cidadão, pessoa que sem compaixão, sem solidariedade, isso vai passar, isso eu tenho certeza. Mas, para ele passar, por mais difícil que seja a vida dos artistas, do pessoal ligado à cultura, a cultura tem que sobreviver. A cultura é um instrumento fundamental de luta. É fundamental, enfim, as pessoas, eu sei que está numa situação horrorosa, mas aos trancos e barrancos tem que fazer o possível para sobreviver. Nós, na Câmara, fizemos isso. O que nós pudermos ajudar mais, ele pode nos procurar por telefone, por e-mail. A gente vai tentando ajudar de alguma forma. Vereador Eliseu, o tempo do programa se esgotando, o senhor está com a palavra, sua despedida, sua mensagem final. Primeiro, eu quero dizer que estou muito feliz de participar mais uma vez do Gente que Fala. Vou dizer, nível ótimo, uma conversa ótima com a Soninha, com a Maria Lúcia Samari, com você, realmente muito agradável, porque eu achei que foi um programa útil, né? As pessoas espremem, pessoas, não estou me incluindo, mas são pessoas de bem, né? Que estão ajudando as pessoas a passarem por esse momento tão difícil e tentando entender o que está e qual é o caminho a seguir. Parabéns mesmo a Trianon, parabéns a você, a todo o pessoal do programa, o Fausto, enfim, a Nilda, Zenilda e todos os demais aí. Muito obrigado e um abraço a Maria Lúcia, viu? E um abração também para minha querida colega Soninha. Vereador Eliseu, obrigado pelas palavras, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, e esse é verdadeiramente o nosso papel, promover a análise, promover o debate e, a partir do que vocês dizem, o nosso público formar a sua própria opinião. Deputada Maria Luciana, sua despedida, sua mensagem final. Foi um prazer muito grande estar debatendo aqui juntamente com o vereador Eliseu, com a vereadora Soninha, você, Mauro, agradecer a Zenilda também, um abraço no Fausto. Esse programa participa há muitos anos, é uma forma de nós colocarmos nosso posicionamento sem discutir questões ideológicas, né? Mas a realidade do país que nós estamos vivendo, a realidade do estado que nós estamos vivendo, e cada um cuidando da sua parte com responsabilidade e com compromisso. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui nos manifestando, né, e nos colocando nossos mandatos, porque todos nós que estamos aqui temos a responsabilidade de representar a população e criar mecanismos para que a população tenha o amparo necessário nesse momento tão difícil. Um abraço a todos vocês. Vereadora Soninha Francini, sua palavra final. Participar do Gente que Fala é uma honra, é um programa de utilidade pública, faz jus à sua missão. E eu costumo dizer para as pessoas que elas não têm que acreditar em nada que elas simplesmente ouviram em algum lugar, nem que seja eu quem disse. Tipo, hoje em dia, um dos males que a gente tem que combater é a proliferação de notícias falsas. Imagina, pessoas não quiseram aceitar a doação de máscara de tecido na favela de Heliópolis porque alguém disse que eram máscaras que vinham com vírus da China. Da China. Então, por favor, não acredite em nada do que foi dito, assim, de primeira, sem verificar quem foi que disse exatamente isso, disse em que circunstâncias, e se você tiver... Qual o interesse do cara, né? E se você tiver alguma dúvida, consulta. Hoje, felizmente, a gente tem vários sites, plataformas, perfis que estão dedicados a isso, a desmentir bobagem, a desmentir notícia falsa,
que causa mal. Imagina recusar uma máscara, é um absurdo isso. Então, por favor, confirmem tudo que vocês escutam, leem, recebem e deem o valor devido ao jornalismo sério. Muito obrigada. Pois é, deputado Eliseu, o senhor falou qual é o interesse. Se não for má fé da pessoa, no mínimo quer causar confusão, né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos em frente. Muito obrigado pela presença de todos, por atenderem o nosso convite. A deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB, a vereadora paulistana Soninha Francini, do Cidadania, e o vereador paulistano Eliseu Gabriel, do PSB. Na mesa de som na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, também o gerente técnico da emissora. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, no apoio técnico aqui na nossa sala de videoconferência o jornalista Ricardo Godoy, a direção geral do Gente que Fala do jornalista Fausto Camunha e do outro lado do programa, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.